Bom dia, meninas. Vamos esperar para ver se mais alguém participa aqui da nossa aula. E aí, a gente começa, tá? Muito bem, vamos lá. Estava esperando o restante da turma entrar. Já é quase 10h07, 10h08. Vamos com nós mesmo. E aí, como é que tá sendo essa manhã gelada aí para vocês? Iaca, né? Ah, pensa pelo lado bom. Imagina se a gente tá na escola, não ia ter nosso cobertorzinho aí pra esquentar, né? Eu tenho certeza que vocês estão enrolados na coberta aí. Então, pelo menos, essa parte de estar em casa a gente tem nosso conforto. E a Yander falou assim, com 4. Tá com 4 cobertas, Yander? Aí tá Sim, gelado, sor. hein? Calça, meia, tudo que você pensar. É moletom, tudo, sor. Tudo. E eu Meu, tô tá com frio frio. mesmo. E minha mão tá muito Não, gelada. é verdade, hoje esfriou mais, né? Sim, A gente tá chegando É porque a gente, na verdade, não era pra estar em aula, né? Se fosse no calendário nosso normal, era pra gente estar entrando de férias agora. E, verdade. e na verdade, o frio ia estar pegando nessa época, a gente não ia precisar estar indo na escola, né? Então, na verdade, o frio tá na época certa. A gente que tá tendo aula na época errada. Ah, vou usar esse argumento agora aqui em casa. Muito É, obrigada, viu, sor? que a gente adiantou, né? A gente adiantou um pedacinho das férias aí. E aí acabou que a gente ainda vai ter mais umas semaninhas de aula. Mas quando voltar às aulas, a tendência é que o tempo já esteja um pouco melhor, né? Esse frio aí vai até agora julho, assim espero. Se bem que demorou um pouco para começar esse frio, né? Os anos anteriores a gente já estava com frio desde junho, eu não senti tanto assim a mudança de clima em junho.
Então, talvez o frio, ao invés de acabar em julho, ele avança um pouquinho aí para agosto. Do jeito que tá tudo esquisito. Tá dando até ciclone aqui no Brasil agora, tá dando nuvem de gafanhoto, furacão, só falta terremoto, velho. Aí pronto. Aí fecha Nossa, o senhor, se clima. acontecer terremoto aqui no Brasil, aí é o fim do mundo. Não, não é? E aí era o que todo mundo já usava de justificativa, né? Ah, o Brasil é um país maravilhoso, não tem desastre, né, natural. Acho que agora a gente não pode usar tanto isso, não. Começou os desastres. Mas, enfim, mudanças climáticas acontecem. E você sabe que eu tenho uma teoria, eu falo que é uma teoria minha, mas é só uma opinião minha, né? Não tem muito a ver que a gente fala assim, é com a poluição, é com, né, é, o homem agredindo o meio ambiente. Tudo bem, a gente abusa mesmo. Realmente a gente agride bastante, né, o meio ambiente, que deveria ser menos agressivo. Mas você sabe que eu acho que a- o próprio planeta ele passa por ciclos assim, né? Ciclos de repente ele ter uma era glacial, alguma coisa do tipo, e depois ele se renova e tal. Eu acho que isso é um ciclo natural do próprio planeta. Com poluição ou não, eu acho que nós passaríamos por isso. O que a gente agride muito o meio ambiente é de acordo com os recursos naturais, né? Que a gente suga demais do planeta e não oferece nada em troca, né? Pelo contrário, a gente até agride demais. Nós somos muito mal agradecidos. Mas a questão de ter uma friaca desse tamanho, sei lá, eu acho que é meio um ciclo natural do planeta, né? Ele vai, se renova, depois ele começa de novo, ele dá uma era muito congelante, depois ele vai de novo, sabe? Eu penso isso. Posso estar muito errado, mas eu acho que como tudo na vida é um ciclo. Você vai ter o pico, o ápice, depois você tem um declínio, depois você vai de novo. Então eu acredito muito nisso. E aí, de repente, o planeta, a gente pode estar passando por uma mudança nesse sentido. Talvez o hemisfério sul, ele tem ele entra numa era de um comportamento diferente, sei lá. Eu dou umas viajadas na maionese, assim, tentando achar alguma explicação. Mas, realmente a gente está num período climático bem esquisito, no mínimo. Vamos ver o que nos espera. Eu acabei de ver uma entrevista de um meteorologista aqui no jornal e ele falou que esse fim de semana vai ser gelado aqui no estado de São Paulo. Então pode aí, galera. Solzão estalando, só que não esquenta nada. Tempo claro, céu limpo e um frio danado, aquele de deixar o nariz vermelho. Vamos ver. E é isso aí. Viu? Deixa eu fazer uma pergunta, vocês que são especialistas no Zoom. Quando a gente entra no Zoom e você não liga o seu áudio, por exemplo, fica aqui no canto do seu nome, fica um microfoninho, né, cortado, né? Quer dizer que você tá com o áudio, mas tá só no mute. Se não fica o microfoninho cortado, não fica nada, quer dizer que você não está me ouvindo? Será? Ou simplesmente você não colocou microfone? Se alguém depois souber essa resposta, me avisa. Que eu também estou aprendendo algumas coisas aí no Zoom. Ainda, né? 3 meses mexendo no Zoom, a gente ainda aprende algumas ferramentas interessantes. Vamos lá. Então, vamos para o que interessa, nosso livrinho, frente 2. A Bia falou, eu acho que somente não colocou o microfone, mas será que se não colocar o microfone me escuta mesmo assim? Porque não colocar o microfone, eu acho que você desabilita o áudio, né? E o áudio tá ligado, o sistema de áudio, não só o microfone.
Eu não sei, mas eu gostaria de ver, fazer um teste. Na hora que você entra no Zoom, pergunta, né? Você quer entrar com áudio e tal? Aí você entra com áudio e depois desliga o microfone, né? Aí fica desse jeito que fica um de vocês aí, com o microfone e a câmera cortado. Agora, quando entra e não fica nem com o áudio ligado, e aí? Não sei. Bom, enfim. Bom, vamos lá. Notícias boas. A gente hoje vai para frente 2 e a gente chega no último módulo da frente 2. Porém, nós não vamos conseguir finalizar a frente 2 hoje, o módulo 18. Vou compartilhar aqui com vocês. Porque, como eu falei na outra semana já passada, o módulo 18, tanto da frente 1 quanto da frente 2, é um pouco extenso, né? O das duas frentes, frente 1 e frente 2, o módulo 18 deu uma engordada aí na parte teórica, no assunto, né? Então eu resolvi dividir em duas aulas. Dividir nessa semana, que na segunda-feira a gente já viu frente 1, módulo 18, vimos metade dele. E semana que vem agora, nós vamos finalizar a frente 1, o restante do módulo 18. Faremos a mesma coisa aqui com a frente 2. Então a gente tem o módulo 18 aí, que a gente começa hoje, mas a gente vai terminar ele na sexta-feira que vem. Vamos dividir. Como você pode ver aí, ó, a gente tem dioptroplano, lâminas de face paralelas e prisma. Tudo isso num dia só, eu acho que ficaria bem puxado. Se você lembrar, do ano passado, dioptroplano a gente viu em 2 aulas. Lâminas de faces paralelas a gente viu em mais 2 aulas. E prisma óptico mais 2 aulas. Então nós vimos esse assunto em 6 aulas no ano passado. Que esse ano, na revisão, nós veríamos em uma aula só. Olha que doideira, né? Dá para fazer? Até dá. Se a gente tivesse em sala de aula, com o auxílio do quadro, né, a TV lá para a gente projetar alguma imagem, alguma coisa, a gente até conseguiria. Mas agora com o EAD, né, com o ensino à distância, né, dá uma dificultada um pouco para a gente conseguir compreender e tal. Então eu prefiro dividir. Afinal, nós temos ainda mais 2 semanas de aula, nós temos tempo, não precisa acelerar de forma desnecessária. Sem contar que também dá para dividir os exercícios de acordo com as semanas, né? Aqueles exercícios lá da plataforma. Então, dessa semana, que é a semana 9, não tem prisma, né? Só vai ter dioptroplano e lâminas de face paralelas. Acho que dioptroplano só, na verdade. Eu acho que nem lâminas de face paralelas não tem. Eu acho que lâminas de face paralelas cai no da semana que vem. Então, ainda assim, eu coloquei só dioptroplano nessa semana no Moodle. Quem for fazer o exercício lá vai ver. Tá? Aceitando aqui mais pessoas. Beleza. Então, vamos aí. Outra coisa do Moodle que e interessante falar, que na segunda-feira eu acabei não falando, na verdade porque eu não sabia também, né? Que agora você consegue acessar suas notas direto na plataforma, né? Então, Não por sei se é exemplo, bom, não sei se é ruim. é, quem é curioso é bom, né? Que agora pode ver lá as semanas anteriores, né? Então, tipo assim, minha avaliativa 2 vim com nota 7,5. Quanto que eu tirei na semana 5, 6 e 7? Entra lá que já vai ter a sua nota. Agora você tem acesso à nota, que antes não tinha. E também agora, na hora que você faz a avaliação, faz a atividade e você finaliza ela, né? Você faz o envio, também já aparece a nota já para você. Então não precisa nem esperar o professor agora colocar a nota no Galileu
Assim que você termina a atividade lá da semana, já aparece a nota para você. Então você já pode ter um controle aí quanto que você consegue, quanto que você precisa tirar. Isso a gente fez por quê? Para isso, né? Você sabe quanto você tem que tirar na avaliativa 3? Sei lá, eu preciso de 7 na avaliativa 3. Então, o que que eu preciso fazer? Então, somando a semana 8, 9, 10 e 11, eu tenho que fazer 28 pontos, né? Para depois dividir por 4 e conseguir nota 7 na avaliativa. Então, liberamos a nota para isso, para você ir lá tirar, ver lá na semana 8. Pô, eu preciso de 28 nessas 4 semanas. Então, na semana 8 você tirou 5. Opa, foi mais ou menos, faltou ponto aí. Aí na semana 9 agora você consegue 9. Opa, 9 mais 5 dá 14. Então preciso de mais 14 para semanas 10 e 11. Aí na semana que vem você tira o 8. Aí você soma com 14 dá 22. Ou para 22 para 28 falta 6. Então na semana 11, na última, você tem que tirar no mínimo 6. Então você já vai fazendo o seu controle de notas aí. Bom, pelo menos essa é a ideia, é o que você deveria fazer no mínimo para você conseguir ter um mínimo de organização aí, preocupação com a sua nota. Beleza? Então essa é a ideia de ter liberado a nota para vocês, tá? Vamos lá então. 10 e 20 de octoplano que a gente vai aprender hoje, aqui da frente 2. E aí, primeiro, o que que é o sistema de optoplano, né? De optoplano é simples, é isso. Você tem um meio de separação, você tem uma superfície de separação de dois meios. Pronto. Então aí você tem o meio de cima e o meio de baixo, que aqui no caso ele está representando o ar e a água. Poderia ser o ar e o vidro, poderia ser água e vidro, poderia ser qualquer dois meios de separação que seja. Não tem regra de qual que é o meio, desde que, e aí tem que ser regra, desde que o meio de separação entre eles, essa linha de superfície, né, essa linha que separa os dois meios, ela esteja retilínea, ela seja retilínea, ela não esteja com nenhuma perturbação, tipo no caso aqui da água, né, que ela não esteja tremulando, nem chacoalhando, nem nada. Tem que ser bem coerente, bem lisa essa superfície aqui que separa os dois meios, tá? Para a gente poder fazer a análise da imagem, senão a gente não vai conseguir, certo? Então, pelo menos isso a gente tem que respeitar. Então, a superfície entre os meios tem que, tem que estar bem separadinha aí, com uma superfície bem em linha reta. Tudo bem? Outra coisa. E aí a gente vai ver, então, agora a gente tem que definir aonde vai ser o meu observador e aonde vai ser o meu objeto, tá? Que é uma coisa também que a gente precisa definir aqui no nosso dioptroplano para conseguir fazer a imagem, porque nós vamos ter refração nos dois caminhos, né? Só que a gente sabe que a refração ela se comporta diferente, né? Por exemplo, a luz aqui ela sai da água e vai para o ar, ó, veja que nessa refração ela afasta da normal, né? Então a gente tem um ângulo aqui maior do que o ângulo de incidência. Quando a luz ela vem aqui para a água, veja que a gente tem um ângulo menor se comparado com o ângulo de incidência. Então a gente tem que respeitar a refração, né? Por isso que nós precisamos saber qual é aonde está o observador. E aqui no caso, ó, o meu observador, para vocês conseguirem identificar nos esquemas, ele sempre vai estar aonde vai receber a luz, né? Por quê? Porque o observador tem que receber a informação luminosa para ele poder ver o objeto. Então, no caso, o meu observador aqui nessas duas situações aqui, ó, o meu observador ele está aqui, peraí, deixa eu baixar aqui a imagem. Meu observador vai estar aqui e meu observador vai estar aqui, né? Então o observador sempre vai estar na onde recebeu a luz para poder ver, né? E o que que implica o meu observador estar lá?
Implica muita coisa, porque você tem, na hora da gente fazer o cálculo aqui na equação do dióptro plano, você tem diferença do índice de refração onde está o observador, onde está o objeto, entendeu? Então isso é muito importante para a gente conseguir finalizar na parte matemática, tá? Vamos lá. Fazendo o esquema, então, da... Deixa eu marcar 3 vezes aqui, aí. Fazendo o esquema aqui, então, da primeira situação, quando o objeto está na água e o observador está aqui no ar. Olha o que vai acontecer. Primeiro a parte geométrica de formação de imagens. Depois a gente vai na parte da equação. E aí, toda vez que você está com o observador aqui fora da água e o objeto dentro da água, olha o que acontece. Pela refração, né, que é o deslocamento aqui da trajetória da luz, a gente tem uma reta diferente do que da reta onde estaria mesmo o objeto. Se você pegar esse raio de luz que sofre refração, ó, e prolongar ele, olha onde você chega. Você chega aqui no pelinha, né? Quer dizer, a gente projetou o pelinha aqui. Então, o que isso significa? Significa que você está vendo a imagem mais para cima do que realmente onde ela está. Entendeu? Então, por exemplo, se o objeto ali ele aparece que está... Pode mudar. Se o objeto parece que está lá no fundo do, do lago, do rio, da piscina, ele continua lá no fundo, só que, por exemplo, se o fundo ele tem 3 metros de profundidade, vai parecer para mim que ele tem 1,5 metro, entendeu? Não tem uma posição enganosa dessa profundidade. Então, quando o objeto está na água e o observador está no ar, a gente tem a impressão de que a profundidade, né, a parte mais funda, ela subiu, ela não está tão profunda assim. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente pode achar que às vezes não é tão fundo assim, e na hora que você pula lá, você vê que realmente é fundo, porque a imagem te levou numa posição, numa posição que você viu, só que ela é enganosa, né? Então tem que tomar muito cuidado. Tô tentando aqui procurar uma imagem para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver, ó. Que ele mostra um pouquinho do tanto que nós somos enganados pela refração sofrida. Ó, eu achei, ó. Vou compartilhar com vocês. Ó, ó, dá um look nessa imagem aqui, ó. Ó, aqui é uma imagem até então tranquilo, né? Beleza, tem um marzinho ali. E aí você olhando aqui de fora, você fala assim, nossa, ele é rasinho, né? Dá pra eu pular e pôr o pé, dá até pra ver, né? A profundidade. Aqui, meu, aqui a gente tá sofrendo exatamente essa relação do dióptro plano, ó. A gente acha que a profundidade está logo aqui, próximo da superfície, mas não. Se você ver pela sombrinha do barco aqui, ó, você vê que nós estamos aí com aproximadamente uns 5, 6 metros de profundidade, onde na verdade parece que não chega nem a 2, né? Então é exatamente isso. Pela refração sofrida dos raios, parece que a gente tem uma profundidade rasa, onde na verdade não.
Jesus eu ia morrer. Não, morrer não ia, mas você ia ter que saber, tem que saber nadar. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Tem uma outra imagem também que dá pra gente observar direitinho, ó. Ó, nunca que eu ia pensar nisso, eu não sei. Não, você não sabe nadar, eu não acredito. Vou ensinar você a nadar. Então, ó, bom que você nunca pensou nisso, você pensa agora. Então você olha assim, você fala, ah, não, pula e anda, é raso. Aí você olha e fala assim, não, não é raso nada, não. Eu Nossa, já sei que é sei já. fundo. Ó, olha esse daqui também, ó. Se não fosse a sombra do barquinho aqui, ó, você ia falar que aqui é rasinho, ó. Mas olha a profundidade aqui do barquinho. No mínimo ali tem uns 2 metros de profundidade já. O barquinho tá ancorado aqui, ó. Olha esse outro aqui também, ó. Ele tá na superfície aqui e o fundo do mar tá ali embaixo já, ó. Parece que não, mas aqui já é fundo, viu? Para você conseguir ter o barco navegando ali, não pode ser uma parte muito rasa, não. Então, assim, é uma visão enganosa que a gente tem da parte do fundo do mar, não só do mar, né? De qualquer, se você fizer esse mesmo efeito na piscina, você vai chegar no mesmo resultado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente enxerga, com o que nós vamos ver, porque a gente pode ter imagens virtuais. Nesse caso, é uma imagem, mesmo você vendo a profundidade aí do rio, é uma imagem virtual, certo? Pô, como assim, senhor, é uma imagem virtual? É, porque, ó, vamos retomar o nosso livro aqui, ó. É uma imagem virtual porque você faz com o prolongamento do raio refratado, ó. Então, o raio refratou aqui no nosso observador e você prolongou o raio refratado. Ou seja, se usou prolongamento de raio virtual a imagem, tá? Agora, vamos fazer a situação inversa. Outro detalhe também, que no livro nosso do ano passado tinha, né, uma imagem, né? Tava a moça sentada na beirada da piscina e ela estica a perna dentro da água, as perninhas dela parece que é menor, né? Por causa disso também, ó, a perna dela esticada, ao invés de você ver o pé lá na posição real, você vê a imagem um pouquinho mais para cima. Então a gente parece que tem perninha de anão quando estica a perna na água e você tá do lado de fora. Aí parece que a sua perna diminuiu o tamanho. Não é que diminuiu o tamanho, é só a imagem dela que foi uma imagem que ela tá mais para cima do que deveria. Agora, quando a gente troca o observador do objeto, a gente tem uma visão contrária, ó. Agora o observador está aqui dentro da água e o objeto está para o lado de fora. Olha o que acontece, ó. Pela posição da refração, quando você prolonga o raio refratado, olha só, o objeto parece que está mais para cima do que na verdade ele está. Então, por exemplo, se você entrar na piscina, afundar dentro da piscina e olhar alguém na beirada da piscina, né, pela água, o que vai parecer? Vai parecer que a pessoa é mais alta do que ela realmente é. Beleza? Então, por exemplo, se tem um pássaro voando a 10 metros de altura, se você estiver dentro da água e olhar para cima e ver ele voando, vai parecer que ele está mais alto, uns 15 metros, 18 metros. Tem essa diferença na distância aqui da onde o objeto realmente está para a imagem que você vai ver ele, tá? Tem um exercício aí essa semana que é desse jeito aqui, fique esperto, tá bom? Tem um negocinho lá nas atividades dessa semana que é desse jeito aqui. Dá uma atençãozinha nesse caso aqui, beleza? E aí, então, assim, veja que os dois casos a gente tem uma visão da imagem virtual, né? Que quer dizer, aonde você vê a imagem não é de fato aonde você vê, aonde está o objeto. Principalmente por esse primeiro caso aqui, ó. Agora a gente sabe por que que o índio, na hora que ele vai pescar de lança, ele não joga direto no peixe onde ele está vendo, ele joga para trás. Por quê? Porque se ele jogar para trás, ele pega realmente no peixe, que o peixe está mais para baixo, ó. Ele não pode jogar na imagem onde ele está vendo, ele tem que jogar
mais para trás do peixe, que a imagem que ele está vendo, ele tem essa experiência de que o peixe não está lá. É óbvio que ele não sabe que isso é um fenômeno da refração, mas ele tem essa experiência de vida, onde ele sabe, pelo ensinamento que é passado de geração para geração, certo? E aí o que a gente vai fazer na parte matemática, então? A gente vai fazer uma semelhanças de triângulo. A gente sabe que a gente usa semelhança de triângulo, né? Aqui a demonstração da equação, a gente parte da lei de Snell. Aí a gente sabe que como o seno de um ângulo, a tangente do ângulo é muito próximo do outro, a gente assume como verdade. Aí você vai pegar a tangente, que é a lateral de um lado, o cateto oposto por cateto adjacente, e assim por diante, papapá. A demonstração aqui não faz tanto sentido, me interessa mais. Bom, aqui está a imagem dos triângulos que ele está pegando, ó, da posição aqui I, com a distância P', da superfície até o P' é a distância da imagem, da distância da superfície até o ponto P é a distância P do objeto. Aí você tem ângulos de incidência e refração aqui. Não convém ficar fazendo essa demonstração, basta você gravar o seguinte, isso é o que importa. Ó, a equação é N sobre P igual a N sobre P. Porém, eu não gosto da notação que o livro usa, e a notação é N e N', P e P'. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado. O P e o P' até que não tem problema. Distância do objeto, distância da imagem. P e P' não tem problema, já é algo que a gente domina bem. Agora, o N e o N' tem que tomar muito cuidado, porque o N é o índice de refração onde está o objeto. E o N' é o índice de refração onde está o observador. E o livro coloca assim, ó, índice de refração do outro meio. No outro meio fica muito complicado você entender, cara. Põe aí, ó, o N é onde é o índice onde está o objeto. Então, no primeiro caso, ó, o N é o da água, no primeiro caso, né? E o N' é o quê? É o N onde está o observador, que é o ar, no primeiro caso. Agora, quando vem aqui para o segundo caso, inverte, ó. O N continua sendo onde está o objeto. Então, agora o N é o do ar, certo? E o N' agora é a água. Então, grava o seguinte, que eu acho mais fácil de você gravar essa equação. O N, o P e o P' tá tudo no mesmo lugar. Ó, P, P' e o N. Tá tudo no mesmo lugar. O N' é o único que está do outro lado. Aqui, ó. N da água, P e P', tudo aqui na água. O N' é o ar, que está do outro lado. Entendeu? É um jeito de você gravar. Então, lembra, N, P e P' tá tudo do mesmo lado. O N' é o meio do outro lado. Ou, geralmente não, onde está o observador, né? Então, essa equação é a mesma para todos os casos. O que vai mudar é a posição onde está o observador, onde está objeto e imagem, certo? Beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção com essa aplicação dessa equação, tá? E chegamos ao fim de dioptroplano, né? Agora nós veremos lâminas de faces paralelas. Tá? Alguma dúvida no dioptroplano? Ele é bem tranquilo, né? Dos meios ele é o mais de boa, assim, dos casos ele é o mais tranquilo, certo? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Quer fazer alguma pergunta? Dioptroplano eu acho que é mais de boa. A gente vai agora pro lâminas de faces paralelas, que é o item 4 aqui do nosso módulo 18. E aí nós encerraremos aqui em lâminas de faces paralelas. Vem aqui até o desvio lateral, tá? Aí aqui em prisma em diante, vou até selecionar aqui. Vou até selecionar que esse item 7 em diante a gente vai ver na semana que vem. Tá bom? Vamos lá, ó.
Lâminas de faces paralelas, então. O que é lâmina de faces paralelas? Nada mais é do que dois dioptroplanos. Então aqui, ó, você tem meio 1, meio 2. Então aqui seria uma superfície S, seria um dioptroplano. Só que você tem também aqui meio 2, meio 3. Então você tem um outro dioptroplano aqui entre o meio 2 e 3, né? Ou seja, lâmina de faces paralelas nada mais é do que dois dioptroplanos, né, na sequência. O interessante é que não necessariamente precisa ser três meios diferentes, igual aqui o nosso esquema. Você pode ter, ó, o meio 1 e o meio 3, a mesma coisa. Então, qual que seria um exemplo básico aqui de dioptroplano de lâmina de face paralela para nós? Uma camada de vidro aqui, uma espessura de vidro. Então, você tem o meio 1, que é o ar, o meio 2 é a parte interna do vidro, o meio 3 é o ar de novo. Então, na verdade, a gente tem a luz só sofrendo um desvio aqui quando ela passa por essa camada de vidro, certo? Não deixa de ser uma lâmina de faces paralelas, tá? Então, na verdade, aliás, esse é o caso que a gente mais vai verificar por aí. Agora, o que você tem que ter noção? Cada mudança de meio, você tem que fazer a refração, tá? Então, por exemplo, o raio veio aqui do meio, vamos supor, olha que interessante, vou tentar fazer o desenho aqui vou tentar fazer o desenho aqui no nosso meio 1, 2 e 3 como se ele fosse diferente, ó, para você entender o esquema, ó. A gente tem o nosso raio de luz entrando aqui. Opa, a seta tá muito grande. Vamos lá, ó. A gente tem nosso raio de luz incidindo aqui. Vou colocar uma incidência bem oblíqua para a gente conseguir fazer o desvio. E aí o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, fazer a reta normal, né? Então você faz a reta normal ali no esquema, que a minha reta está um pouquinho do lado, deixa eu ajeitar ela aqui. Beleza. Meu raio de luz também eu posso ajeitar um pouquinho aqui. E aí o que vai acontecer? Bom, digamos que o N1 tem um índice de refração que é menor do que o 2, que é menor do que o 3. Então o raio vai sofrer um desvio. Porém, ao invés dele seguir nessa linha reta, ele vai sofrer um desvio até bater aqui. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui que o nosso sistema não é aqui a incidência, é aqui, ó. É entre o meio 1 e 2, é aqui na parte de baixo, ó. Deixa eu diminuir aqui. Eu quero diminuir. Aí, agora sim. Ó, a refração é aqui, ó, jovens e jovens. Ó, é do meio 1 pro meio 2. Ó, até diminuir esse raio aqui, ó. O raio de luz tá vindo aqui do meio 1 pro meio 2. Então ele sofreu uma refração, ó. Sofreu uma refração na hora que ele passou do meio 1 pro meio 2, ó. Beleza? E aí, como ele aproximou da normal aqui, eu sei que o meio 2 é mais refringente. Só que aqui, na hora que ele chega entre a superfície de separação do 2 e do 3, ele sofre refração de novo. Então você tem que desenhar essa refração de novo aqui, ó. Desenha uma retinha normal aqui, ó. Deixa eu colocar ela mais para cima um pouquinho, ó. Né? Aqui ocorre refração de novo, certo? E na hora que ocorre a refração de novo, o que vai acontecer com o raio? Ele vai desviar um pouquinho mais, né? E aí aqui, como eu tô falando que o meio 2, 3 é mais refringente, então ele tem que aproximar ainda mais da normal. Então olha só o desvio que a gente causou na luz. Vou fazer uma reta aqui só para vocês entenderem, ó. Ó, a luz deveria seguir nessa linha reta. Deixa eu ver se ela tá reta mesmo. Quero sobrepor a nossa seta principal lá, ó. Ó.
a luz deveria bater nesse ponto, né? Só que olha onde a luz está batendo. Olha onde a luz está batendo. Está batendo aqui, ó. Ó, então olha só o desvio. Olha só o desvio que nós causamos na, na incidência da luz ali no meio 3, só por ele sofrer essas duas refrações, ó. O desvio foi esse, ó. Olha lá, ó. Beleza? Só que aqui, como a gente tem 3 meios diferentes, a segunda refração aqui, ó, essa segunda refração desviou a luz ainda mais para perto da normal, né? Por quê? Eu falei que o meio 3 é o de maior índice de refração. Então ela tinha que aproximar mesmo da, da normal. Agora, o que, que vai acontecer naturalmente, assim, né, nos outros esquemas? Vai acontecer que se eu tiver o meio 1, ó, o meio 1 igual ao meio 3, olha o que, que vai acontecer. Ela sofre a primeira refração aqui, e aqui, ao invés de eu voltar para mais, ao invés de eu refratar mais perto da normal, ela tende a voltar para a inclinação original que ela tinha. Por quê? O meio de cima é o meio que o de baixo, ó, tá vendo? É ar e ar. Ó, é ar e ar aqui, ó. Beleza? Ó, ar e ar. Então é o mesmo meio. Se é o mesmo meio, então na hora que ele sofre a segunda refração, ele volta a ter a mesma inclinação do que a reta anterior. Então, na verdade, a incidência original aqui da reta onde a luz ia passar é paralelo aonde a luz realmente está. Aí o meu desvio é esse daqui, ó. O meu desvio agora é esse daqui, ó. Esse aqui é o meu desvio, ó. Certo? E esse desvio aqui que a gente vai conseguir calcular, tá? Como que a gente calcula o nosso desvio, então? Bom, é outra coisa que a gente vai fazer que por enquanto não compensa a... Espera aí só um pouquinho. Opa, saí do livro. Aí. Não compensa a gente fazer a demonstração dessa equação, porque a gente está na revisão, né? Eu vou ficar fazendo demonstração, mas o cálculo do desvio é esse, ó. Ó, então, o desvio lateral, o que é o desvio lateral? É exatamente essa distância aqui da posição onde a luz ia atravessar. Se não tivesse o vidro, ela ia seguir nessa linha reta aqui, tracejada, né? Se não tivesse o vidro. Mas como tem uma camada de vidro, ela sofre uma primeira refração aqui e uma segunda refração aqui. Com essas duas refrações, ao invés dela passar reto naquela linha tracejada, ela vai passar agora por aqui, ó. Quanto que foi esse desvio causado? O cálculo é desse jeito aqui, ó. Então, E é a espessura da lâmina de vidro, tá? Então, a lâmina de vidro vai influenciar nesse desvio. Olha comigo aqui, quanto maior for esse tamanho E, maior vai ser o desvio D, concorda? Por quê? Aí a segunda refração aqui vai acontecer mais para baixo, né? Então, você aumenta o desvio D. Você aumenta o desvio D se você aumentar a espessura E. Por isso que é diretamente proporcional a E, né? E aí nós temos uma relação dos ângulos, seno e cosseno dos ângulos, né? De incidência, e aqui o I e o R é incidência e refração, tá? Então a gente tem o I, seno de I menos R, então é I menos R, exatamente ele pega esse pedacinho desse ângulo aqui, ó, tá? Para calcular o desvio dele. Então aí, mas o que é o I menos R? É o valor de I e R, basta você conhecer os dois ângulos de incidência e refração. Agora, pô, senhor, mas eu não conheço o ângulo de refração, eu não conheço o R, o que eu faço? Calcula a lei de Snell, segunda lei da refração, né? Aí você tem que conhecer pelo menos os índices de refração do ar do vidro, deve ser passado para você, tá? E embaixo, cosseno de R, que é o cosseno do ângulo de refração, tá bom? E aí, fazendo esse esqueminha, a gente calcula o desvio.
E aqui a gente tem uma situação prática, né? Da incidência da luz e desse desvio. Veja só. A gente tem aqui a nossa incidência da luz, ó, ela seria nessa linha reta, ó, nas duas linhas amarelas. Ó como é que desviou bastante do feixe original, ó. O feixe original era aqui, agora ele veio para cá, então a gente sofreu um desvio. O que essas retinhas saindo daqui? Meu, é reflexão, né? Porque lembra que a gente falou? Nunca acontece um fenômeno sozinho, né? A gente tem a incidência aqui na superfície de cima, uma refração e um pouquinho reflete, né? E quando ele vai para baixo, ó, ele sofre a refração, mas aqui nessa segunda refração também reflete um pouquinho. Aí ele reflete e antes de voltar para o ar, ele refrata de novo. Aí fica todos os feixes aqui tudo paralelo, né? Então a gente consegue exatamente nessa imagem prática aí ver o fenômeno acontecendo da refração junto com reflexão nas duas faces, tanto na de cima quanto na de baixo. Tá certo? Alguma dúvida até aí, galera? Nessa parte do módulo da frente 2? De boa, né? E aí, a parte mais complicadinha realmente é o estudo do prisma. Só que o estudo do prisma, como eu falei, eu vou deixar para sexta-feira que vem, tá? Então, hoje a gente viu até lâmina de face paralelas. Tem um exercíciozinho na nossa lista da semana que vem que é muito parecido com isso daqui, tá? Dá uma olhadinha, se chama desvio lateral, esse Dzinho que a gente calcula aqui, né? É o tanto que ele desviou da luz, da trajetória original da luz do raio incidente, certo? Beleza. Frente 2, ok. Vamos lá agora para frente 3. Né? Frente 3 é o módulo 33, tá? Então quem quiser ir aí já mudando a página, estaremos no módulo 33. Pô, deixa eu ir aqui até a página. Não. Opa, ó, caí direto no módulo 33, ó. Página 120, cravadinho, módulo 33, indução eletromagnética. A gente fez a indução eletromagnética no módulo 32, só recapitulando, quando a gente estudou a variação do fluxo, né? Que esse aqui é o cálculo do fluxo magnético. Então, se você tem uma espira que seja quadrada ou que seja circular, e você vai analisar a incidência do campo magnético naquela espira, e aí você vai ver se ele tem fluxo, né? Para ter fluxo, você tem que olhar que o ângulo entre a normal a normal da espira com o campo não pode ser perpendicular. Tem que ser paralelo ou alguma inclinação de 0 a 90. Só não pode ser 90. Se for 90 graus entre N e B, você não tem, você não tem fluxo, né? Como mostra aqui, porque cosseno de 90 é zero, então vai zerar toda a sua equação. E aí a gente calculou a indução eletromagnética, né? Aproximando a face norte, aproximando a face sul, que aí a gente vai induzir uma corrente elétrica na espira quando você varia o, o fluxo magnético, né? Agora, a gente vai resgatar uma informação lá do... a gente vai resgatar uma informação lá do, do nosso primeiro mês de aula, né? Que é o quê? Se tem corrente elétrica, tem que ter diferença de potencial, certo? E como que a gente vai calcular essa diferença de potencial? A diferença de potencial a gente vai calcular aqui agora com a lei de Faraday. Então, a primeira lei que a gente estudou na sexta-feira passada, que é a lei de Lenz, o que ela fala? Variando o campo magnético, perdão,
variando o fluxo do campo magnético, você tem corrente elétrica induzida, né? Aí agora, o que a lei de Faraday fala? É que você tem corrente elétrica, então você tem que variar o fluxo, beleza? Então a variação do fluxo está aqui, ó. O fluxo que você tinha, o fluxo que você chegou é diferente do fluxo inicial. Então você calcula o delta do fluxo, você tem a variação do fluxo, né? Agora, quanto tempo você leva para variar esse fluxo? Então a gente tem aí uma dependência do tempo, né? Uma dependência do tempo. Tipo assim, você vai variar esse fluxo muito rápido, então quer dizer, o intervalo de tempo que você variou o fluxo é pequeno, quer dizer que vai te gerar uma força eletromotriz induzida grande, porque olha a equação da força eletromotriz, ó, é essa. Então a variação do fluxo pelo intervalo de tempo. Ou seja, quanto mais rápido você varia o fluxo, mais intenso é a sua força eletromotriz. Se você variar o fluxo, mas variar o fluxo devagar, quer dizer que você vai ter uma indução, uma força eletromotriz num valor baixo. Consequentemente, se a sua FEM é baixa, sua corrente elétrica também vai ser baixa, né? Porque a corrente elétrica depende da DDP. Aí a gente volta em toda a nossa discussão anterior, né? Onde a gente tem que analisar agora a FEM induzida, né? A força eletromotriz induzida, de acordo com o tempo que a gente tem, onde o fluxo magnético, fluxo de indução variou, certo? Isso é a lei de Faraday. Então, esse módulo 33 é bem curtinho, né? O que a gente, de novo, recapitulando, a lei de Faraday, ela mostra que eu preciso variar o meu fluxo, então você vai calcular o fluxo antes, calcular o fluxo depois. Como é que você calcula esse fluxo? Igual nós vimos lá no módulo 32, campo vezes a área da espira, vezes o ângulo cosseno do ângulo entre eles, né? E aí se tiver valor de fluxo antes diferente do depois, aí você tem variação de fluxo, né? Se o fluxo não varia, você chega que o fluxo depois e antes é igual, esse cara aqui vai dar zero. Se esse cara aqui dá zero, essa razão aqui também vai dar zero. Se essa razão aqui dá zero, você não tem força eletromotriz induzida. Se você não tem força eletromotriz induzida, você não tem corrente elétrica, certo? Agora vamos para o caso onde tem variação de fluxo magnético, fluxo de indução. Então, se você tem variação de fluxo de indução, o que significa? Que o fluxo antes, inicial da sua análise, é diferente do fluxo final da sua análise, então você tem variação de fluxo. Se você tem variação de fluxo, aí a gente vai fazer essa continha aqui que é a divisão. Qual foi o intervalo de tempo observado? Sei lá, 10 segundos. Beleza, então o fluxo variou em 10 segundos. Faz essa continha, é a força eletromotriz induzida. Força eletromotriz média, né? Como tá aí esse Mzinho aí. Tá certo? Então, essa é a lei de Faraday. A lei de Faraday, então, resumindo, é você calcular a força eletromotriz média induzida, né? Que tá aqui, ó. Vou até grifar essa parte em negrito, juntamente com isso daqui, ó. Isso é a lei de Faraday, certo? Então, a lei de Faraday é a FEM induzida média, quer dizer que é proporcional à rapidez com que você varia o fluxo. Quanto mais rápido varia o fluxo, maior é a FEM induzida. Quanto mais devagar varia o fluxo, menor é a FEM induzida. E a FEM induzida está diretamente ligada à corrente elétrica, né? Se você tem uma FEM induzida num valor alto, consequentemente você pode produzir uma corrente elétrica alta, né? E aí, trazendo uma aplicação prática para nós aqui. Por isso que a gente consegue analisar
Agora, a necessidade da usinas de geração de energia, por exemplo, eólica, hidrelétrica, termoelétrica, qualquer outro tipo de usina, precisa da rotação de uma turbina. Por que que a gente precisa de alguns mecanismos lá de engrenagem para otimizar a rotação da turbina? Porque rotacionando a turbina, você está rotacionando a sua espira, e aí você está variando bem rapidamente o seu fluxo de indução. Consequentemente, você produz uma corrente elétrica elevada, né? Por exemplo, a usina eólica. Se você lembrar da usina eólica, o que que é a usina eólica? É aquelas hélices gigantes lá que fica naquelas torres enormes, né? E ela rotaciona de acordo com o quê? De acordo com o vento, né? Só que ela rotaciona muito devagar, né, meu? Você já percebeu que aquelas hélices elas rodam devagar, né? Ela gira lentamente. Meu, o giro dela não é suficiente para você conseguir ter uma fém induzida num valor alto. Aí o que que a gente faz? A gente pega essa rotação daquela hélice e aí ela é ligado numa caixa de marcha muito parecido com a de carro, de veículo, para fazer o quê? Por exemplo, se a hélice completa uma volta, na hora que ela é ligado nesse eixo de parte de câmbio, mais ou menos, que tem um jogo de engrenagens lá acoplado, a cada uma volta completa que a hélice dá, o eixo do rotor lá, por exemplo, girou 6 vezes, né? Então ele otimiza a rotação, certo? Por quê? Porque você otimizando a rotação, você vai variar o fluxo aqui num tempo menor, né? Se o tempo é reduzido, o que acontece com essa razão aqui? A fé induzida aumenta. Então aí você aumenta a rotação para diminuir o tempo de variação do fluxo magnético, de fluxo de indução, consequentemente fazendo uma fé induzida num valor maior. É isso, certo? Então esse é o módulo 33. Você vai ter que calcular a fé induzida aí na nossa listinha de acordo com o tempo que ela demorou e detalhe, tá? Calcula esse cara aqui primeiro, o delta phi. De repente esse cara aqui nem varia. Se ele não variar, já automaticamente eu não tenho fé induzida. Ou seja, primeiro esse cara aqui precisa existir, que é a variação do fluxo de indução. Depois que você detectou que esse cara existe, aí você vai para a segunda observação. Beleza, vamos para o tempo. Quanto tempo demorou agora? Aí depois você junta os dois valores para calcular sua fé induzida. Certo? E é isso. Ó, 1 hora cravadinho de aula. Vimos frente 2 e 3. Bom, a tendência, pessoal, é que agora as nossas aulas de sexta-feira, elas tendem a demorar menos. Por quê? Porque a gente está vendo menos módulo, né? Na verdade, os módulos são menores. E ainda mais na outra semana, próxima semana, a gente encerra o módulo da frente 1 e 2. Na última semana, a gente vai praticamente encerrar a nossa frente 3 na, na segunda-feira a gente vê uma parte e na sexta a gente vê outra parte. Então agora as próximas sextas-feiras a gente consegue, contando com a de hoje, a gente consegue ver o nosso conteúdo em uma aula. Não há necessidade das 2 horas. Porque eu dei uma esticada no começo do bimestre, né? Se vocês observarem, que a gente estava vendo de fato 3 módulos até um pouco mais por semana, justamente para chegar agora no final do bimestre, que a gente está mais cansado, já chegando quase nas férias, reduzir um pouquinho a quantidade de conteúdo para a gente poder ter uma vida mais tranquila agora nesse final de bimestre. Belezura? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Gostaria de comentar alguma coisa? Mandar um abraço, mandar um beijo pro pai e pra mãe? Bom, se não, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu encerrei.
Se ninguém tem mais nenhuma colocação. Belezura? Bom, eu vi que teve alguns que entraram um pouquinho depois aqui na nossa aula. Depois confere a gravação lá no Moodle, pega o link do vídeo da aula para você conseguir pegar o comecinho da aula. E também na pauta semanal tem os links para as videoaulas do próprio site do Objetivo, que vocês podem usar para tirar alguma dúvida e analisar o conteúdo através da videoaula dos professores do Objetivo de São Paulo. Também tem a videoaula lá de alguns exercícios, interessante, né? A gente poder ver a explicação de alguns exercícios. Assista que é muito bom. Tá certo? Bom, por mim encerrei. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação a fazer, me despeço de Ô, senhor, vocês. peraí, eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta. Você acha que a aula vai voltar mesmo naquele dia que o Estado de São Paulo tá falando? Dia 8 de setembro? É. Olha, vou te ser sincero, tudo vai depender agora do mês 7. O mês de julho é definitivo. Por quê? Porque a gente sempre, como eu venho falando, a gente sempre analisa os dados de resultado, né, de casos, de mortes e tudo mais, é uma análise de dados do passado, né? Então, cada semana que a gente tem novos dados, na verdade, são dados de 1, 2 semanas para trás, que eles só vêm a se confirmar 1, 2 semanas para frente. Para a gente poder ter aula em setembro, no mês de agosto, a gente tem que ter uma redução desses números, né? E todo o estado tem que estar naquele setor amarelo, daquela faixa lá de análise do estado, né? Que significa o quê? Que a gente já tem 60% menos dos leitos ocupados, a gente tem uma, uma contaminação controlada, e aí vai abrir as escolas dia 8 de setembro. Porém, para setembro chegar nesses resultados, para agosto chegar nesses resultados, significa que julho tem que acontecer isso. Então, se julho a gente tiver uma redução no confinamento da galera, né? Todo mundo agora confinado de fato, aí a gente reduz o número, agosto a gente obtém esse resultado estatístico, libera as aulas em setembro. A questão é que vai entrar tudo de férias agora. Quem que vai aguentar ficar também as férias inteiras dentro de casa? Juntamente com que abrir o comércio, vai abrir os bares e restaurantes, abrir os shoppings, tudo agora no mês de julho. Então, se não houver uma redução no controle agora em julho, o que vai acontecer? Agosto, ao invés da gente ter uma diminuição nos casos, a gente vai ter um aumento. E se aumentar os casos em agosto, esse é o retorno em setembro. Então, por isso que eu estou falando, que uma coisa depende da outra, um mês depende do outro. Então, a gente teria que agora em julho realmente fazer um esforço final para em agosto obter uns resultados melhores para validar a volta em setembro. Mesmo assim, a volta em setembro seria fracionada, né? Em primeiro momento, voltaria com 35% da capacidade. Então, por exemplo, haveria um rodízio entre os alunos. Como que as escolas vão fazer isso? Não faço a menor ideia. Mas, mesmo que retorne dia 8 de setembro, não é um retorno 100%. É um retorno fracionado, parcial. Tá bom? E aí a gente teria que continuar fazendo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai retornar com uma parcela dos alunos, que a gente tem que fazer ao vivo ainda, porque a outra parcela pode estar vendo a aula online, porque se o cara não foi para a escola, então ele tem que assistir a aula, então de qualquer jeito a gente vai ter que gravar. Não sei nem como que a gente vai fazer isso numa escola com quase 1.000 alunos igual a nossa, né? Mas vamos torcer para que sim.
Porque se a gente volta parcial em setembro, a gente consegue voltar totalmente em outubro. E aí a gente tem 2 meses de aula presencial antes das férias do fim de ano. Porque essa é a questão, né? O segundo semestre ele passa voando, como todo ano normalmente. Imagina agora que a gente vai voltar com aula à distância uma parte, presencial na outra. Na hora que a gente voltar presencial, a gente já entra de férias novamente. Eu acho que vai acontecer isso. A gente deve voltar presencial mesmo, acredito que em outubro, se voltar. Vai fazer outubro, novembro, e aí depois entra de recesso de novo em dezembro. Eu acredito que vai ser assim. Vamos torcer. Beleza, Gabi? Mas 2 meses melhor que nenhum, né? Com certeza, também sou dessa opinião. Melhor um pouco do que nada. E aí, querendo ou não, 2 meses a gente consegue, presencialmente, a gente consegue fazer um intensivo aí de muita qualidade, se quiser. Ainda mais para vocês que tá tendo um ano atípico com relação à revisão, essas coisas para fazer vestibulares e Enems da vida, qualquer uma semana a mais que você conseguir presencial faz toda a diferença, pode ter certeza, entendeu? Inclusive é até uma ideia que eu vou lançar aí para a coordenação depois, quando a gente voltar presencial com vocês, que eu acho que ainda volta pelo menos 1 mês, 2 meses esse ano, da gente fazer um trabalho intensivo com vocês, focado na revisão para os vestibulares. Acho que é super válido isso. Beleza? Beleza, senhor. Obrigada. Beleza, valeu. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela companhia agora de manhã. Nosso tempo foi mais curto hoje, mas porque o nosso conteúdo também propiciou uma aula um pouco mais reduzida. E acho que é válido, né? Estamos chegando no final da semana e no final do bimestre, a gente merece também descansar um pouquinho. Tá bom? Bom final de semana para vocês, então. Nos vemos na segunda-feira. Detalhe, na segunda-feira eu acho que talvez nós não teremos aula, tá? Eu talvez vou precisar me ausentar no período da manhã, mas a gente vai repor a aula de segunda-feira de manhã. Ainda não tem o horário certo, mas fiquem atentos ao Agenda Edu para qualquer novidade, tá? A princípio não tem aula, mas esperem um comunicado oficial aí que eu vou mandar para vocês ainda. No máximo hoje vocês já vão ficar sabendo, tá bom? Beleza? Então é isso. Bom descanso, boa sexta, bom sábado, bom domingo, boa segunda e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Valeu.